E aí, galera que vem acompanhar meu podcast. Primeiramente, eu queria pedir desculpa para vocês por conta dos atrasos. A vida tem ficado um pouco diferente, então a gente tem que se adaptando a ela. Mas eu prometo que daqui pra frente os podcasts vão ser postados toda semana. Eu vou me dedicar ao máximo para que isso aconteça. Também queria convidar vocês para um projeto futuro do nosso diário, onde a gente vai tratar sobre temas aleatórios, só que com outras pessoas. A gente vai sair um pouco desse monólogo. Então eu espero que vocês gostem. E a respeito desse podcast, eu convido vocês a ouvir um pouco sobre como desenvolver o caminho do meio e um pouco sobre como utilizar o que a gente tem ao nosso redor e o que a gente possui para se autodesenvolver. Espero que vocês gostem e sejam bem-vindos ao meu diário. E aí, galera que vem aqui escutar meu podcast, sejam bem-vindos novamente. E eu espero que vocês gostem do que vamos conversar hoje. Hoje eu faço um convite para todo mundo para a gente conversar um pouco sobre como desenvolver o caminho do meio e como a gente utiliza os ciclos da natureza e aquilo que que tem na nossa volta para a gente conseguir lidar com as situações que a vida vai propondo para a gente. Esse podcast ele tem uma edição diferente por causa que ele é voltado para é um presente que eu dedico a uma amiga minha que fez 22 anos recentemente e boa parte dos estudos que eu utilizei desse vídeo vem dessa dedicação e desse amor em querer fazer um presente para ela através de um podcast. A gente vai falar um pouco sobre os sagrados femininos e os sagrados masculinos e também utilizar um pouco da filosofia do taoísmo relacionada ao Yin e Yang para explicar um pouco como funciona essas polaridades, como funciona e como a gente utiliza as energias negativas e positivas, na tentativa de auxiliar a gente a sempre tomar uma decisão ou a desenvolver uma ação diferente da que a gente vem tomando. Então eu espero que vocês gostem e que vocês se divirtam também. E como a gente vai falar um pouco dessa dualidade, eu queria dedicar um poema que eu achei recentemente um livro aqui em casa, que o nome do livro se chama Se o Meu Canto Te Alcançar, da Lídia Carmelli. E eu achei muito interessante esse livro e tinha um poema que falava sobre dualismo. E eu quero lê-los para vocês antes da gente iniciar essa jornada juntos. Uma parte de mim me inspira, a outra respira. Uma parte de mim se renova, a outra é antiga. Uma parte de mim desabrocha, a outra amadurece. Uma parte é prosa, a outra é poesia. Uma parte de mim é sagrada, a outra é profana. Uma parte de mim é divina, a outra é humana. Uma parte de mim se apaixona, a outra duvida. Uma parte se enfrenta, a outra se espanta. Ilumina, ilumina a minha vida. Há uma parte de mim que se esquece e sustenta a minha porção criança, que é aquela que canta e se encanta com os verdes tons do mar, com quando vê o fogo a crepitar e um pássaro a cruzar o ar. Ela só quer girar, girar e girar. Uma parte de mim é inferno, uma parte é o paraíso. Uma parte de mim só deseja ser amada, mas minha melhor parte é a que ama, mais nada. Eu trouxe dois aspectos importantes que vão ajudar na nossa discussão aqui. Mais precisamente no meu monólogo, né? Seria muito legal poder discutir isso com vocês, mas tá tudo bem. No momento a gente discute mais sobre. Que é o sagrado feminino e o sagrado masculino, eles estão muito relacionados com as energias da natureza, com os ciclos da natureza. E como esses ciclos podem ajudar a gente. E aí eu pesquisando mais a fundo, eu vi que o sagrado masculino ele está muito relacionado com a energia do sol, enquanto o sagrado feminino está muito relacionado com a energia da lua. E partindo do princípio de equilíbrio da natureza e da nossa própria biologia, a gente precisa encontrar um equilíbrio entre o nosso sagrado feminino e o nosso sagrado masculino dentro da gente. É um lance que se a gente conseguir desenvolver e ter noção de que ele existe, conseguir fluir junto com ele, salva vidas.
realmente salva vidas, por causa que um dos reflexos da desinstabilidade dos sagrados é um pouco do efeito do machismo e das discussões que a gente está tendo agora. Todo mundo está sendo afetado, né? Tanto o público, tanto as mulheres com a opressão vinda do machismo, tanto os homens com todos os estereótipos e com todos os quadradinhos que criamos e desenvolvemos para cabermos dentro deles. Não demonstrar sentimento, não demonstrar qualquer traço de feminilidade, tudo isso, tá ligado? Tudo isso tá matando os homens e tá matando as mulheres. É um negócio que a gente precisa pôr um ponto final. E o equilíbrio entre os sagrados é uma proposta muito interessante para curar a nossa masculinidade e dar espaço à nossa feminilidade, porque a gente precisa entrar em equilíbrio, a natureza é a prova disso. Então, agora que eu expliquei um pouco sobre o sagrado masculino e o sagrado feminino, eu queria explicar o porquê que eu trouxe eles e como eles estão relacionados com o aniversário da minha amiga e com o aniversário de várias pessoas, ou o tempo de vida de cada pessoa. O nosso sistema solar, o nosso Sol mais precisamente, ele tem um ciclo, que a cada 11 anos ele tem alguns processos no seu interior. Os polos dele se invertem e isso provoca naturalmente períodos mais ou menos intensos. Então o Sol fica ou muito mais intenso ou menos intenso. E o que isso tem a ver com os 22 anos da minha amiga e esses 11 anos? Por causa que a cada 11 anos, a gente vai entrar nesse processo de interiorização. Vamos ter um ano mais intenso, que, como se eu posso dizer, é um ano que a gente tem a possibilidade de desenvolver nossa autoconsciência e plantar e semear algumas coisas. E esse é um outro convite que eu faço para você que se me escuta tem 11 anos de idade, você que está nos seus 22, você que está nos seus 33, no 44, no 55. Fique atento, preste atenção mais nos ciclos da natureza e à sua volta e como está a sua vida. E ver a intensidade que está acontecendo nesse momento. Quando você entrar nesse seu segundo ou no seu primeiro ciclo dos 11, você vai estar mais intenso em algumas coisas. Você vai estar mais à prova e vai ter a possibilidade de trabalhar com mais intensidade em algumas coisas. Então, utilize, já que a gente só vive algumas vezes ou 11 anos, né? Então, utilize esse tempo para desenvolver mais autoconsciência e para ter mais poder sobre você mesmo e as coisas que você planta. Porque aos 11 anos a gente ainda está formando a nossa psique, a nossa personalidade, a gente tá entendendo muito do mundo ainda, a gente ainda não desenvolvemos muito o nosso propósito diretamente, se é assim dizer, sabe? A gente ainda não sabe o nosso propósito, a gente tá um pouco voando ali, aproveitando as pessoas que tiveram oportunidade de aproveitar a infância, as outras pessoas que não tiveram a oportunidade de viver sua infância, então a gente tem um período meio complicado, ou muito prazeroso, dependendo das pessoas, mas que quando a gente faz 22, talvez a gente tenha um amadurecimento maior. Eu falo por experiência minha. Eu tô nos meus 22 anos de idade. Meu ciclo acaba dia 29 de setembro de 2019. E eu sinto que eu tô com uma autoconsciência muito maior do que quando eu tinha 11 anos de idade. Eu consigo ver e consigo sentir as coisas à minha volta e as coisas que eu faço e consigo desenvolver esse autoconvite de trabalhar algumas coisas mais densas, mais complicadas na minha vida, para que eu libere elas e que eu plante novas coisas para futuramente, quem sabe, colher elas, né, se a vida permitir. Então, esse é o principal lance de eu ter trago os sagrados e, mais específico, o sagrado masculino, que está relacionado com o Sol. Que então é o período de que o Sol vai estar mais forte, mais denso, a cada 11 anos. Então, minha amiga de 22 anos e meus amigos que fizeram 22 anos, esse é o momento da gente colocar a mãozinha na terra e semear algumas coisas e plantar algumas coisas. E a respeito de plantar e semear algumas coisas, planta o que você tem e o que você pode plantar. Sem preocupação, sem receio nenhum. Se você pode desenvolver auto-amor, essa é a sua única sementinha, desenvolve-a. Desenvolve só o auto-amor e não se preocupa com o resto. Por causa que isso é um efeito em cadeia. A gente está desenvolvendo uma nova energia no universo. E eu te garanto que você vai encontrar jardineiros ou jardineiras que vão doar
vão doar sementes para você cultivar. E que se você também é uma pessoa que não tem semente nenhuma para cultivar, respira fundo, que a gente vai chegar até você. Eu vou chegar até você. E a semente que eu dou para todo mundo aqui é a da autoconsciência, de se autoconvidar para conhecer a si mesmo. É o que eu tenho tentado fazer, que é a semente que eu tenho para trabalhar no momento. E como ela foi abrindo diversas outras coisas. Então, a respeito disso, eu deixo esse convite para vocês aí. Agora, a gente vai falar um pouco sobre, relacionado ainda ao equilíbrio, como a gente lida com a dualidade. A gente vive num estado mental que a gente sempre tem que tomar escolhas, né? E essas escolhas, elas estão relacionadas com a dualidade. E às vezes é um sim ou não, um bom, ruim, fazer ou não fazer. E às vezes isso meio que deixa a gente meio louco, por causa que a gente fica muito preso na questão do tempo. A gente entra num estado, a gente pausa e a gente tenta especular e a gente tenta criar situações a partir da decisão que a gente vai tomar. A gente pensa que se eu fizer isso, será que lá na frente eu vou? Mas no passado, a gente fica meio perdido no tempo. E eu acho que a gente podia dar uma pensada sobre a questão do tempo, né? A gente entender o passado, o presente e o futuro e como a gente desenvolver melhor eles. A gente pode pensar que o passado está relacionado muito com a questão das coisas que a gente já viveu, né? Coisas que a gente não pode mais mudar. Coisas que já aconteceram e a gente precisa lidar com isso. Que a gente tomou tais decisões, elas podem ter sido positivas ou negativas, prazerosas ou dolorosas, mas que a gente fez essas escolhas e a gente aceitar elas pra gente. Que tá, agimos assim, fizemos isso, isso aconteceu, e podemos utilizar do passado como uma forma de aprendizado pro presente. Algumas decisões parecidas que tomamos no passado, talvez em situações parecidas no presente, a gente pode pensar, falar, pô, no passado eu fiz isso. Se eu fizer isso, se eu fizer diferente, consequentemente isso vai gerar um resultado diferente. E aí vem um lance que é o que acho que a nossa sociedade mais teme, o que mais dói, que é o lance do futuro. Que o futuro está muito relacionado com a ansiedade. A ansiedade é essa que se alimenta de futuros que a gente cria. Será que vai dar certo? Será que não vai? Será que vai acontecer? E a gente fica preso nessa ideia de que será que vai? E a gente precisa lidar do fato que a gente tem duas questões importantes, né, nisso, questão do futuro. Tem o nosso lado biológico e o nosso lado primitivo, que a gente sempre vai buscar, conscientemente ou inconscientemente, por prazer, certeza e segurança. A gente tende a fazer isso, porque isso é uma zona de conforto nossa. Você procurar sempre situações que vão te dar prazer, segurança e certeza. Só que a gente precisa lidar com o fato de que o futuro, ele acaba com tudo isso. Ele acaba com a segurança, com a sua certeza. E a gente precisa aceitar que isso existe, que isso é condição humana. A gente não sabe o que vai acontecer no futuro. A gente pode prever muitas coisas, mas a gente não pode prever acontecimentos específicos. A gente pode prever, talvez, clima, catástrofes naturais, mas a gente não pode prever a nossa vida. A gente não sabe o que vai acontecer. E a gente precisa lidar com esse não saber e com essa imprevisibilidade. E a gente tirar a força dessa imprevisibilidade. Porque a gente pode abraçar que o imprevisível pode ser algo catastrófico, que é o que a ansiedade faz muitas vezes, que é criar um futuro pós-apocalíptico onde tudo vai dar errado, que tudo que você faz nada vai dar certo. Tem essa possibilidade. Ou tem a possibilidade da gente acreditar que as coisas vão acontecer. Não importa, as coisas vão acontecer. Só que é complicado fazer isso. E uma maneira de fazer isso é a gente cultivando o presente, que é onde entra o convite que eu fiz lá atrás, do jardinzinho. Você só pode interferir no seu presente, no aqui e no agora. É onde você tem força. No passado a gente não pode mudar. No futuro a gente não sabe o que vai acontecer. Mas aqui no agora eu sei o que eu posso fazer. Como eu aqui nesse instante estou gravando esse podcast, que é o que eu posso fazer. É o meu presente. Então eu posso interferir nele. É nele que eu posso interferir. E tem as coisas que você pode interferir. Tem coisas que você não deve e não pode. E tá tudo bem. Mas no que você pode, aí que entra a autoconsciência. A autoconsciência é você poder desenvolver aquilo que você tem capacidade e pode desenvolver. No seu tempo. Fica esse lance aí solto aí pra gente pensar.
Voltando mais pro lance da dualidade, pesquisando mais a fundo, eu vi que tem algumas, não sei se posso chamar de religiões ou frentes filosóficas, que tratam e ajudam a gente a lidar com essas dualidades. E eu acho que a que mais que todo mundo conhece é a respeito do Yin e Yang, que traz pesquisando mais a fundo, traz uma proposta muito interessante a respeito da dualidade da vida. Como a natureza, como nós seres humanos, como o ciclo da vida, a gente tem os nossos lados positivos e nossos lados negativos. Nenhum ser humano pode falar que é bom ou mal, essa dualidade, a gente não pode afirmar 100% dos lados. A gente tem energias positivas e energias negativas. E elas às vezes se manifestam em diferentes ações. Às vezes a gente tem consciência dessas energias, só que às vezes a gente não tem consciência dessas energias. Mas todo mundo tem elas. Todo mundo tem suas energias negativas e positivas. E o nosso desafio como ser humano é encontrar um equilíbrio entre elas. E utilizar essas energias de maneira que a gente acha mais saudável possível. Fugindo, por exemplo, de autodestruição e de destruir outras pessoas. Como você utiliza a sua energia negativa para não se autodestruir? Por exemplo, eu às vezes quando tô meio bad, às vezes coisas, eu tento analisar o porquê que eu tô pensando daquele jeito e o porquê meu corpo tá reagindo daquela forma. E como eu posso utilizar todo esse conhecimento sobre a minha energia negativa no momento para me ajudar. Tipo, pô, se eu tô começando a pensar, porque às vezes eu tenho umas crises de ansiedade, eu fico pensando, tipo, pô, que nada vai dar certo, vai tudo errado. Eu começo a fazer perguntas, por que você tá pensando isso? Por que você acha legal desistir? E começar a tentar trazer autoconsciência, tentar utilizar essa energia negativa como forma de te auxiliar no dia a dia. E às vezes vai ser foda, tá ligado? Porque ela bate com intensidades diferentes pra cada um. Mas é um processo que a gente precisa fazer. E esse processo ajuda a gente se relacionar tanto com a gente mesmo, quanto com outros seres humanos. Porque a gente vai entendendo que se isso acontece dentro da gente, e todos nós somos seres humanos, isso significa que todo mundo passa por isso, com intensidades diferentes. E aí a gente começa a trabalhar numa coisa muito interessante, que é a ausência de julgamento. A gente para de apontar aquilo e a gente para de julgar e começa a tentar entender. E esse processo de entender, você vê que a gente vai criando reações em cadeias, a gente sai do julgamento para tentar entender o porquê o outro está agindo daquela forma, e depois quando a gente começa a tentar compreender, né, o porquê a pessoa está agindo daquela forma, o que acontece? A gente desenvolve a empatia. A gente aprende a se colocar no lugar do outro. E aí a gente consegue fluir linda e maravilhosamente. E esse processo é um processo difícil. Porque a gente não é ensinado a fazer isso. A gente não é ensinado desde pequeno a ter empatia. A gente não é ensinado a conviver com as nossas próprias dores, com o nosso lado positivo, nosso lado negativo. Eu falo mais precisamente na escola, tá ligado? A gente não tem uma educação pra vida. A gente tem uma educação pro mercado. Mas a gente não tem uma educação de autoconhecimento. De entender suas dores, seus anseios e como tentar lidar com ela da maneira que você pode. Sem cobrar, sem apontar o dedo e falar por que você não fez isso, por que você não foi empático, eu te ensinei a ser empático. Não, tá ligado? Dá o tempo da pessoa. Dá o tempo pra você. Você já deu um tempo pra você? Você já deu um tempo pra alguém? Quantas vezes não cobramos atitudes e posicionamentos de outras pessoas porque julgamos que elas aprenderam e sabem elas têm que fazer aquilo pela idade que viveram. Por exemplo, você tem 22 anos de idade, tá na hora de você ser assim, ser isso aqui. Então eu deixo essa reflexão solta aí, pra gente pensar a respeito. E refaço todos aqueles convites que eu fiz desde o começo da conversa, pra gente se auto-adentrar-se. Então eu agradeço a todos vocês por terem me escutado até aqui. Espero que todos tenham uma vida maravilhosa e que a gente possa cada vez mais consciência e a gente interferir cada vez mais das nossas vidas e tomar controle das nossas ações. E quem sabe há outros jardineiros por aí, né? Precisam a gente criar um ambiente coletivo, em busca de todo mundo se emancipar em momentos diferentes, num caminho só. É como se a gente estivesse andando sozinho e acompanhado. Igual o começo que eu falei do livro. Eu às vezes sinto que eu tô sozinho nesse caminho de desenvolver autoamor, autocuidado e tentar ajudar as pessoas e me ajudar nesse processo. E aí veio um livro e mostra que já existem outras pessoas fazendo a mesma coisa. Sozinhas também. Nesse caminho que é a vida. Que é encontro no meio da solidão. Desculpa, mas obrigado mesmo assim. Tenham uma boa vida e sejam bem-vindos ao nosso diário.